Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, o 27º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja iluminado e que você faça hoje uma experiência verdadeira do ressuscitado em sua vida. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 27º domingo do tempo comum, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 2 a 16. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia do dia de hoje, em todas as leituras bíblicas que nós vamos ouvir na Santa Missa,
nos convida a tomarmos como objeto da nossa reflexão a instituição que dá origem à família, quer dizer, o matrimônio. De modo muito especial, o evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos um quadro que apresenta um matrimônio totalmente diferente daquele que foi planejado por Deus. Nós vemos um matrimônio que pode ser rompido, que pode ser dissolvido pelo marido com uma simples carta de divórcio. Vejam, já no tempo de Jesus, o matrimônio não era mais vivido a partir daquela igualdade dos sexos no direito. Não havia mais aquela unidade e profundidade por toda a vida como Deus sempre quis. Mas afinal de contas, o que Jesus pensa de tudo isso? O evangelho de hoje inicia com a pergunta maldosa dos fariseus. Eles tinham o objetivo não de pedir um parecer da autoridade da parte de Jesus sobre a questão do divórcio, não. Essa questão era bastante debatida no tempo de Jesus. O que os fariseus queriam realmente é encontrar um pretexto para condenar Jesus, para ridicularizar Jesus diante daquela multidão. Por isso eles perguntam: é lícito dar uma certidão de divórcio à mulher e despedi-la, como prescreveu Moisés? O problema do divórcio, meu irmão, minha irmã, era um dos mais discutidos e mais espinhosos no tempo de Jesus. Para ter uma ideia, entre os judeus existiam duas escolas rabínicas que pensavam diferente e se confrontavam até. Apresentavam diferentes soluções e diferentes abordagens a respeito do matrimônio. Existia a escola que tinha como chefe o rabino Shammai. Ele era muito rigorista, admitia o divórcio somente em caso de infidelidade da mulher. Para a escola de Shammai, se a mulher fosse infiel, era possível dar certidão de divórcio e despedi-la simplesmente, jogá-la ao vento. Nenhum outro motivo poderia existir. Existia também a escola de Hillel. Hillel era mais progressista, previa motivações menos importantes, por exemplo, que daria direito ao homem de despedir a sua mulher. Por exemplo, se o homem não tivesse mais atração física pela sua mulher, ele podia despedi-la. Veja, entre os judeus havia essa discussão. A resposta que os fariseus previam à pergunta se é lícito ou não dar carta de divórcio, na opinião deles, devia se mover ao interno dessas duas opções. Jesus teria o direito de dizer, de estar ao lado de Shammai ou de Hillel. Na verdade, a resposta de Jesus é completamente diferente. Eles tentam, sim, coagir Jesus ao interno dessas duas opções, a se posicionar ou como um moralizador duro, radical, que só permite o divórcio nessa situação específica do adultério, ou, quem sabe, um intérprete revolucionário da lei, que permite dar carta de divórcio à mulher por questões menos importantes. Quiseram colocar Jesus contra a parede, constrangê-lo, fazê-lo se manifestar a favor ou contra a lei e as tradições. Mas vejam, Jesus não veio para agradar um e outro. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para conduzir e reconduzir todas as coisas à sua origem. Veio também para falar do matrimônio, retomando a lei do início. É por isso
que quando os fariseus disseram que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher, Jesus respondeu imediatamente: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Gostaria então de individuar aqui, irmãos, nessa liturgia de hoje, pelo menos 2 aspectos importantes. O primeiro é aquele de uma só carne, quer dizer, da profunda unidade entre o homem e mulher que deve prevalecer sempre, sem anular um ao outro, garantindo as suas respectivas individualidades, mas vivendo uma comunhão. No entanto, é preciso dizer que no matrimônio não se pode ficar mais no indivíduo do que no casal. Isso sim leva a tantas fraturas, desequilíbrios, desarmonia no casamento, quando cada um começa a pensar em si mais do que nos dois, porque cada indivíduo começa a reivindicar seus próprios direitos, seus próprios interesses. Focar mais no casal do que nos indivíduos. Isso sim leva àquela unidade querida por Deus desde o princípio. Mesmo que custe, mesmo que seja exigente. Um segundo aspecto diz respeito ao texto do Gênesis que Jesus retoma no Evangelho. O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. A expressão, o verbo, serão ou se tornarão uma só carne, significa que a construção da vida do casal não é automática. A partir daquele dia em que 2 pessoas decidem construir uma vida juntos, mas é um vir a ser contínuo, um esforço de construir dia após dia, sobretudo nos dias mais difíceis. Serão uma só carne, se tornarão uma só carne. É o dia a dia da vida do casal. É preciso não perder de vista que o casal perfeito não existe. Não existe. O matrimônio ideal não faz parte da realidade. Mas é preciso saber também que os vínculos mais duradouros são fruto de um lento e constante caminho de amadurecimento que os cônjuges fazem juntos, nas dificuldades, nos sofrimentos, nas quedas, nas dores e nas alegrias. Então peçamos a Jesus que Ele nos dê essa graça de valorizarmos sempre mais o casamento diante dessa sociedade que não o tem valorizado. Que Jesus nos ajude a todos a ver realmente o casamento a partir daquele projeto de Deus inicial. E que Jesus ajude os cônjuges a pensarem sempre mais no bem do casal, da família, e sejam eles menos egoístas ao pensar mais em seus anseios particulares do que no casal. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu